pessoal, estamos aqui mais uma vez para o bate-papo do ZUP. Hoje nós estamos com a advogada e entusiasta no direito das famílias, a Karine Maciel. Ela vai explicar hoje para a gente um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, sobre o que abrange a lei e como que ela é aplicada, né? Karine, muito obrigada pela sua presença aqui e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, me sinto honrada pelo convite, agradeço a todos que estão assistindo a gente, fico muito honrada e agradecida. Karine, muito tem se falado, né, nessa época de pandemia, alguns casos de violência doméstica aumentaram, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que é a Lei Maria da Penha. Então, Ingrid, a Lei Maria da Penha é o seguinte: por que aconteceu essa questão do Brasil precisar de uma lei que abrangesse tanto a questão da vulnerabilidade da mulher? Preste bastante atenção nessa palavra vulnerabilidade, que ela é o tópico central da lei. Desde o advento dessa lei, que vem se falando muito, porque não era difundida essa questão, a violência sempre aconteceu e precisou de algo trágico. Felizmente não teve o resultado morte, né, daquela que deu nome à lei, que é a senhora Maria da Penha. E aí o Brasil, como não conseguia tratar esse tipo de violência da forma que era necessário, o Brasil sofreu uma sanção internacional, ele foi multado, ele foi notificado por órgãos internacionais pelo fato que aconteceu com a senhora Maria da Penha. Por quê? Ela era uma mulher, uma farmacêutica, que veio para São Paulo para fazer um mestrado, conheceu um indivíduo, né, que ao final de tudo acabou sendo seu algoz, que era um colombiano, ele nem era brasileiro, um colombiano, que no início tudo era maravilhoso, tudo era perfeito, e depois a coisa foi tomando um curso diferente a ponto dele tentar contra a vida dessa mulher. E essa mulher, sabendo disso, buscou as autoridades, nada foi feito, ele passou por julgamento, mas não teve a sua penalidade, por exemplo, não foi preso, foi julgado, saiu pela porta da frente da cadeia, do júri, e não, assim, ela não se sentiu protegida. E aí ela escreveu um livro. Quando ela escreve esse livro, aparecem algumas ONGs. E essas ONGs fizeram contato com ela e perguntaram se ela queria levar até a frente. Obviamente, ela quis. Por quê? Porque esse marido, pai das filhas, cometeu todo tipo de violência possível, que inclusive abrange a lei, que era a violência física, moral, patrimonial, e ainda assim não teve a proteção do Estado. Aí, o que aconteceu? O Brasil foi levado a uma corte internacional que notificou o Brasil, e o Brasil se viu na situação de criar. O Brasil hoje é um país, assim, vanguardista nessa questão de uma lei que protege, que protege a mulher da forma que a Lei Maria da Penha faz. Ela é uma lei diferente, inclusive ela já foi até questionada nos tribunais superiores, se seria uma lei constitucional, por exemplo. Por quê? Porque tratava a mulher de uma forma diferente do homem. Mas você lembra que eu te falei para a gente se atentar à palavra vulnerabilidade? Mas é porque sim, eles entenderam que a mulher no âmbito familiar, da violência, que a violência contra a mulher ela é tratada como uma violência clandestina, que ela acontece na maioria das vezes, na maioria dos casos, ela acontece sem que nenhum testemunho veja. Entendeu? Ou acontece na frente de filhos menores,
ficam acuados, que não sabem raciocinar de forma a entender que aquilo é uma violência. É uma violência velada também, que muitas das pessoas entendem que a violência doméstica é só aquela que vai para a via de fato, que é o empurrão, que é aquela que deixa marca. Não, a violência doméstica ela abrange uma série de coisas que a gente vai falar um pouco à frente. Mas respondendo a sua pergunta, a Lei Maria da Penha ela é isso aí. Só que ela trata o quê? A violência a gente tem que pegar contra a mulher, é outra palavra que a gente tem que ficar atento quando se trata dessa lei, que é a mulher. A mulher é a protagonista, ela é o agente passivo dessa lei. É uma lei de 2006. A lei foi criada em 2006, ela foi sancionada em 2006. Mas dados de hoje, olha para você ver, de 2006 até hoje. Hoje o Brasil é o 5º país em âmbito mundial que comete violência contra a mulher. O feminicídio está aí, acontece. Nós temos uma estatística de mulheres que morrem a cada minutos, entendeu? Então, assim, precisou o país ser notificado para poder criar, para o legislador pensar que a mulher, sim, ela não está em um patamar de igualdade com o homem, que precisava-se de uma lei para poder igualar de forma desigual os desiguais. Isso foi unânime. Quando essa lei foi para o STF para ser questionada, porque questionaram a constitucionalidade dessa lei, eu disse anteriormente, foi unânime. Não, é necessário, é uma lei constitucional, porque até mesmo por isonomia. Isonomia não é só tratar igualmente, existem os desiguais. Se você for olhar assim, fisiologicamente, uma mulher ela tem menos força que um homem. Nós viemos de uma cultura patriarcal, onde hoje o homem ele é o principal, ele é o principal membro da casa. Então a mulher fica naquela figura coadjuvante. Apesar de que ela toma conta dos filhos, ela toma conta da vida do homem para que ele saia e trabalhe. Lá nos primórdios das civilizações, era o inverso. A mulher é a figura principal. Historicamente, isso foi modificando. Então, até o ponto que chegou a necessidade de uma criação de uma lei desse porte que abrace a mulher dessa forma. Porque não é fácil. Quando você se depara com uma vítima de violência doméstica, você está se deparando com uma pessoa que já está exacerbada de tudo. Tá? Karine, como que a lei lida em relação da mulher ser a agressora, né? Agredir o homem? Como que a lei lida com isso? Lembra que eu te falei? Vamos voltar ao protagonismo. Que a lei protagonista, mulher. A mulher que é a vítima. Ela que é o agente passivo. Então, essa própria Lei Maria da Penha, ela trouxe para o Código Penal. No artigo 129, parágrafo 9º, que abrange a violência doméstica, no âmbito doméstico. Entretanto, por exemplo, uma mulher que agride o seu companheiro, seu esposo, enfim, ela vai ser tratada pelo Código Penal, não pela Lei Maria da Penha. Muito porque, um detalhe interessante, a Lei Maria da Penha ela não tipificou, ela não criou crimes. Ela tratou os crimes já existentes de uma forma mais severa caso seja cometido contra a mulher dentro do âmbito familiar, doméstico, de convivência, afetivo, por aí. Karine, tem outra pergunta também que rola muito assim, tanto na internet quanto em outros locais, da relação homoafetiva, né, entre duas mulheres. Como que a lei trata essa questão? A lei ela fala o seguinte,
como eu disse, a mulher em situação de vulnerabilidade, também o STF já entendeu que âmbito familiar, lembra que eu disse? Violência no âmbito familiar, no âmbito doméstico familiar? Então, se é um casal homoafetivo, duas mulheres, se existe uma mulher em situação de vulnerabilidade, essa lei vai abranger. Por quê? O STF já entendeu que as famílias hoje não é aquela família lá de trás. Aquela família homem, mulher, filho, cachorro, gato e bens. Não. Hoje você tem a família homoafetiva, você tem a família mosaico, você tem a família até multiespécie, não é mesmo? Então, assim, encaixou nesses quesitos, ali a Lei Maria da Penha vai se encaixar. Quais são os tipos de violência doméstica? Você poderia citar pra gente? Posso, claro. Vamos lá, vamos começar pelo âmbito doméstico. Por exemplo, eu tenho um exemplo clássico que é da secretária do lar. Secretária do lar, aquela que mora junto com com seus patrões. Essa mulher, ela convive? Ela tem o convívio doméstico? Então a Lei Maria da Penha está ali para abranger, caso aconteça alguma coisa. Por exemplo, existe uma questão de exclusão agora. Um exemplo de exclusão. Vizinhos. No Brasil é muito comum um vizinho estar muito próximo do outro, visitar casa, aquela coisa. Aconteceu algum tipo de violência, aí a Lei Maria da Penha já está excluída. Já tem um entendimento que se exclui. Temos também a violência patrimonial. O que é violência patrimonial? É quando a mulher, você tem lá os regimes de comunhão de casamento, de comunhão de bens, separação de bens, tudo aí dentro lá do contrato de casamento. Quando o homem começa a dilapidar o patrimônio da família de forma a prejudicar a mulher, ele quer se guarnecer de que o patrimônio seja voltado para ele e dilapidar aquilo que é da mulher. Quando ele pega, por exemplo, o celular da mulher, existem situações em que o homem, em fúria, ele pega o celular da mulher, ele quebra. O celular é um patrimônio, os objetos pessoais dela, quebra. Entendeu? Então esse é o tipo de violência patrimonial. Tem também a violência, que é a violência física, que é aquela cometida, né? Que tudo que vá contra a integridade física e da saúde da mulher. Essa é a mais fácil de ser identificada. É essa violência que mais chega às autoridades, que entra mais em estatística. Mas as mulheres precisam ficar atentas também, né? Por exemplo, essa da questão patrimonial. Tem muitas pessoas que não sabem disso, muitas mulheres que não sabem, né? Então elas precisam ficar atentas a isso também, né? Existem situações de dilapidação de patrimônio que os homens colocam para as mulheres assinarem documentos para poder dispor de um bem, por exemplo, que ela não está sabendo o que é. Entendeu? Então a lei resguarda isso também. Tem a violência moral, que é caluniar, injuriar, difamar a mulher, diminuí-la. Um homem que chega para uma mulher e fala: nossa, mas você chega para a esposa, por exemplo, seu cabelo está horrível, você está gorda. Ele está diminuindo a autoestima dela. Isso é uma forma de violência contra a mulher. Entendeu? Então são esses pormenores que a gente precisa, né, usar para poder explicar e difundir isso, porque as mulheres, talvez, tem mulher que não sabe que está sofrendo violência doméstica e acha que isso é normal. Porque eu já vi situações, Ingrid,
que homem agredir mulher, agredir mesmo, tirar o chinelo e bater na mulher, porque na cabeça dele, o que ele está cometendo, o que ele está fazendo? Ele está educando com aquela seguinte frase: seu pai não te educou, eu vou te educar. Entendeu? Talvez por algo que tenha acontecido que não foi do agrado dele, porque as pessoas são de fato diferentes, pensam diferente, cada cabeça é um mundo, e enfim, é basicamente isso aí. Karine, diante disso tudo que a gente conversou aqui agora, como que a mulher pode fazer para denunciar o agressor ou a agressora? Bom, ela pode, né, procurar a autoridade policial toda ela tá bem instruída para poder acolher essa mulher. A própria lei fala que ela deve ser acolhida de uma forma mais humanizada possível. Ela vai, por exemplo, ela pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar o Judiciário, ela pode procurar a Defensoria Pública, delegacia. Aqui na região nós temos uma delegacia especializada, né? Nós temos a Delegacia de Mulheres, que é uma delegacia que funciona muito bem. Ela pode procurar até a OAB. Se ela chegar hoje na OAB e questionar, eles vão instruí-la como fazer isso. Tá? E a lei, inclusive, fala que a tratativa ela deve ser diferente, a mulher deve ser tratada. E pode, inclusive, nessa situação, ser deferido medidas protetivas imediatas. Porque existem situações de violência doméstica que você precisa proteger a mulher. Por exemplo, uma escolta policial para ela poder voltar na casa dela, levar ao hospital, levar para fazer um exame de corpo de delito. Isso tudo a Polícia Judiciária está preparada para fazer. Além disso, aqui na região, né, aqui em Ipatinga também, Fabriciana, agora a gente tem um novo canal, né, o Frida. O Frida. Que as mulheres também podem fazer essa denúncia, não é mesmo? Sim, o Frida é um canal de rede social, ele funciona através de WhatsApp, ele tem um número que você pode adicionar no seu celular. Ali você pode sanar dúvidas, você pode fazer denúncias, porque olha só que interessante, eu não sei você, mas eu cresci ouvindo a seguinte frase: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não se mete a colher. A Lei Maria da Penha, ela veio para quê? Para quebrar esse paradigma. Não, nós vamos meter a colher sim. A gente vai, o Estado pode meter a colher sim. Então, assim, se você tem, por exemplo, um vizinho que você sabe que sofre violência doméstica, que diariamente, eu já passei por isso, de ver uma vizinha pedindo socorro, né, a gente escutando, porque a agressão física, ela gera um barulho que é uma coisa absurda, te dá um trauma. Então, assim, pode denunciar, anote o número, tenha esse número no seu telefone, assim como o número do bombeiro, assim como o número da polícia, do SAMU, tenha o número da Frida, desse canal no seu WhatsApp, que você pode tirar dúvidas, você pode denunciar, e é muito interessante, tem tido um resultado excelente, entendeu? Porque muitas das vezes as pessoas não sabem o que fazer. Todo mundo conhece a Lei Maria da Penha. Você já ouviu falar da Lei Maria da Penha quantas vezes? Tenho certeza que desde a instituição dela, desde 2006, você escuta falar isso, mas talvez você não saiba como proceder diante da situação de fato. A gente falou sobre como a mulher pode denunciar, né? E você também disse sobre essa questão do distanciamento, né? Da medida protetiva para a mulher. Sim, as medidas protetivas. Além disso, o que pode acontecer com o agressor? Tá. Isso tudo vai depender da avaliação do caso. Quem faz isso, geralmente, quem faz o primeiro atendimento à mulher é sempre a polícia judiciária ou a polícia militar naquele momento de flagrante, né? Diferente das outras leis, essa lei, ela trata a pena para o agressor da seguinte forma. Você tem as medidas protetivas, que pode ser desde o impedimento
impedimento de comunicação, ele não pode ligar ou ela não pode ligar para a vítima, não pode mandar um WhatsApp, não pode pedir que alguém faça, por exemplo, não pode ameaçar na rede social, não pode fazer nada disso. Até chegar a uma prisão preventiva. Entre essa, que eu considero a mais branda, e a prisão preventiva, que eu considero a mais grave das penalidades para o agressor, existe também o distanciamento do lar conjugal. O juiz pode deferir que seja o agressor afastado do lar conjugal, que ele tenha mantenha distanciamento físico, de não frequentar os mesmos lugares, por exemplo, a mulher está aqui e o homem está ali, existe um raio que o juiz vai delimitar que ele não pode se aproximar dela. Caso ele se aproxime, ou qualquer uma dessas, ele está em descumprimento, né, da medida protetiva. Sim. E isso pode acarretar, essas reincidências de descumprimento pode chegar àquilo que eu disse, que é a prisão mesmo, prisão preventiva, é uma prisão que vai manter o cara encarcerado. Porque aí se percebe que esse homem, ele está fazendo o quê? Ele está colocando essa mulher em risco, ele está intencionado a colocá-la em risco, a tentar contra ela. E a lei está aqui exatamente para coibir isso. Karen também fala muito sobre essa questão da mulher desistir da denúncia. Isso pode de fato acontecer? Como que funciona? Infelizmente isso acontece, e acontece mais do que vocês imaginam. Que é o seguinte: quando a mulher chega a denunciar, ela está extremamente fragilizada. Ela está, como diz o popular, o sangue está quente, certo? Mas aí depois, quando ela volta, o que acontece? Aquele agressor, ele vem e começa a falar: não, eu vou mudar, foi uma vez, não vai acontecer mais. Se você continuar, se você insistir, eu posso ser prejudicado, eu vou perder o emprego, como vai ficar nossos filhos, como vai ficar a mantença da casa se eu perder meu emprego. Por exemplo, você não trabalha, quem trabalha sou eu. Imagina se eu perco meu emprego por conta disso. Então, a mulher... É uma manipulação. Exatamente, né? É uma coação, uma manipulação. Ele literalmente entra na cabeça da vítima para fazer com que ela desista. Só que já prevendo isso, o que a lei trata? Diferente da lei do juizado, que é a lei 9.099, que era que funcionava antes do advento da lei Maria da Penha, ela pode desistir, mas tem dois pressupostos. Antes que o Ministério Público ofereça defesa, e ela tem que fazer isso em uma audiência. Ela tem que falar isso para o juiz. Ela não pode simplesmente chegar na delegacia e falar: retiro BO e tal. Não pode. Não pode. Ela vai passar para uma audiência, ela vai ser ouvida, vai ser analisado aquele caso, o juiz vai perguntar para ela: você realmente quer isso? Aí ela vai ter que falar sim. Porque aí é como o Estado fazendo o quê? Agora eu já não posso mais interferir na vontade dela. Entendeu? E isso acontece com muita frequência. E é o que eu falo. É nessa situação que acontece da violência de menor potencial ofensivo até a de maior, que é o advento morte. Que eu falo, na maioria dos casos, Ingrid, as mulheres, elas, o agressor, o algoz dela, ele não chega e mata ela. Ele não dá um tiro nela, ele não pega uma faca e mata ela. Ele começa com a violência psicológica. Começa perturbando. Ele começa colocando ela como louca.
que a relação não tá boa porque ela é louca, ela tá em surto, aquilo. Aí depois parte para uma agressão física. Ah, eu preciso dominar essa mulher, já que eu não consegui dominar ela no xingo, eu vou dominar ela na mão. Aí vem a agressão física. Aí é aos poucos. Até quando já se viu, chegou o resultado morte. E aí, a cada uma estatística aí de colocar hora, mulheres morrem no Brasil por conta disso. Karine, mudando um pouco o lado, agora a gente vai com uma pergunta um pouco polêmica, mas que infelizmente a gente também tem que abranger. Sim. Tem alguns casos em que, infelizmente, a mulher ela faz isso para prejudicar, né? Ela mente uma falsa agressão, né? Seja ela física, psicológica, enfim. Isso acaba diminuindo, né, essa questão da lei para algumas outras mulheres, né? Como que funciona essa questão quando a mulher faz essa calúnia contra o companheiro? É uma denunciação caluniosa. Então, isso acontece também com muita frequência. Isso é terrível para o funcionamento da lei, para que essa lei seja de fato assim tratada com a seriedade que ela precisa. O que acontece? A mulher, muitas das vezes eu vejo em casos onde há já um processo, por exemplo, de divórcio ou pré-divórcio, onde as pessoas começam a se distanciar, a mulher que tem filho, ela vem e fala, não, eu vou, já que a minha palavra lá na delegacia vale como prova, eu vou lá e vou mentir, falar que ele me agrediu. Como eu disse, que a violência doméstica ela é uma violência clandestina, né? A palavra da mulher, clandestina porque geralmente não tem testemunhas. A palavra da mulher vale. O que acontece? Ela vai lá e faz isso. E quando isso acontece, se no curso da investigação percebeu que aquilo era uma mentira, essa mulher, ela responde por isso, ela responde até por um crime, porque, né, usou de má fé, denunciação caluniosa, enfim. E como eu disse que pode ser instituído a medida protetiva, ela também pode ser destituída. Então o homem que se sentir ameaçado por uma situação dessas, ele pode usar de um instituto constitucional, um remédio constitucional, como a gente fala, chamado habeas corpus. Ele já pode fazer o pedido de um habeas corpus preventivo, porque caso isso passe, ele seja preso, por exemplo, por uma situação que é uma criação daquela mulher, isso geralmente acontece muito, como eu disse, processo de divórcio, onde a mulher quer alienar o filho, entendeu? Quer prejudicar o homem, quer prejudicar o homem usando o filho, pegando o filho como moeda de troca, essas coisas todas. Enfim, essa é uma outra esfera, mas geralmente acontece isso muito. Então o homem pode sim, se ele se vê numa situação que ele está se sentindo prejudicado, ele pode usar desse remédio constitucional chamado habeas corpus. Mas é sempre bom, é o que eu digo, é sempre bom buscar o quê? Buscar ajuda técnica, busque um advogado que conheça, busque uma delegacia, esclareça. Sempre é bom esclarecer aquilo que está acontecendo. É sempre bom isso. Karine, outra questão que pode ser dúvida de outras pessoas é sobre a questão das mulheres trans, né? Você disse que a lei, ela protege as mulheres. Sim, ela também protege as mulheres trans? Como sim, funciona? Sim. A mulher trans, como o próprio nome diz, é considerada mulher. Então, aquela mulher que faz a transição de sexo e depois muda o seu documento, né? Vai a cartório, se identifica com mulher, essa mulher também, ela é marcada pela Lei Maria da Penha. E até aquelas que são trans, mas que não fizeram essa transição, que não mudaram, mas se identifica, aí já é mulher de identificação de gênero, que é uma mulher que se identifica socialmente como mulher, porém nasceu menino,
Tá certo, Karine, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Você aí, fica ligadinho aqui no Zug para acompanhar outros bate-papos. Siga-nos nas redes sociais e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Zug, conteúdo o tempo todo.